Olá, meus amados queridos irmãos e amigos. A oportunidade de nós estarmos juntos novamente aqui com porções diárias da palavra, nós podemos desfrutar desse momento de comunhão, de congraçamento, né? De crescimento também espiritual, de encorajamento na fé. E posso chegar então até você para trazermos assim então a meditação da palavra de Deus. E hoje eu quero ler o texto que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 27. E aqui, então, esse texto, ele retrata o momento da viagem do apóstolo Paulo, quando ele foi enviado para a Itália, né, como prisioneiro, para ser, então, ali, ficar preso, né, então, experimentar ali a sua condenação, né, no caso do seu julgamento, e também a questão do julgamento e da condenação. E durante a viagem, algumas coisas aconteceram, e assim, então, temos os perigos da viagem, o enfrentamento das situações diversas e adversas, e nós, então, encontramos a palavra de Deus dizendo o seguinte, veja bem, havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas agora, aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio, porque esta noite um anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo esteve comigo, dizendo, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Amém. Meus amados, veja que texto maravilhoso da palavra de Deus para nós, a respeito da maneira como nós podemos e devemos enfrentar as adversidades da nossa vida. Paulo estava preso, embora estava sendo levado pelo navio, em meio aos soldados, aos marinheiros, ele estava sendo conduzido para ser apresentado a César em Roma, e ali então ele experimentaria julgamento, condenação e execução. E diante dessa realidade, o que nós vemos é um servo de Deus, que aproveita a oportunidade, mesmo num tempo difícil, numa situação completamente adversa para ele, contrária para ele, mas ele é o homem de Deus. Naquela embarcação, no meio daqueles homens ímpios, incrédulos, ele era o homem de Deus. E ali ele trouxe a palavra de Deus para eles, deu orientações, deu conselhos, falou em nome de Deus, e, no entanto, apesar dele ter apresentado algumas orientações, o comandante do navio, julgando ser o sabedor, o conhecedor e aquele que tinha autoridade, ele não deu ouvidos a Paulo. Ele seguiu a viagem e ele continuou na sua teimosia, não deu ouvidos ao homem de Deus, não deu ouvidos à orientação que vinha de Deus, e ele então seguiu. E aí o apóstolo Paulo assume novamente, diante de uma nova adversidade, num momento complicado da viagem novamente, e aí Paulo diz, olha, vocês não quiseram ficar ali, vocês não quiseram me ouvir, mas eu quero dizer novamente para vocês que vai acontecer algo ainda complicado, haverá perda, o navio vai se perder, e tudo porque não quiseram ouvir anteriormente. Mas eu quero também dizer para vocês que nenhuma vida se perderá, apenas o navio. Ou seja, ele está mencionando sobre perdas materiais, ele está falando que haveria a perda de toda a embarcação daquele navio, mas as vidas seriam preservadas. Encontramos aqui mais um destaque, que o apóstolo Paulo se manifesta novamente com um testemunho firme e ousado, e ele diz, o Deus a quem pertenço e a quem sirvo esteve comigo. Ou seja, Deus mandou o anjo e ele agora está dizendo que este anjo veio em nome de Deus, do Deus que Paulo estava a serviço. Paulo tinha consciência de que ele não estava preso pelo Império Romano,
Paulo tinha consciência que não estava preso por causa das autoridades judaicas. Paulo tinha consciência de que havia plano, propósito estabelecido por Deus para a sua vida, desde a sua chamada, desde a sua conversão, quando ele foi ali, quando teve um encontro com Jesus, ele já foi chamado por Deus para ser uma testemunha eficaz diante de autoridades, diante de reis, diante de governadores, diante de grandes homens daquele contexto. E assim então está se cumprindo. Também a palavra diz para nós que o Senhor deu uma palavra para ele dizendo: Paulo, não tenha medo. Meus irmãos, esta é uma expressão muito forte e ela é uma expressão muito importante tanto para Paulo naquele momento de adversidade, como o é para nós hoje, num tempo também de adversidade, num tempo de pandemia, num tempo de preocupação, num tempo em que muitos estão enfrentando esse quadro com desespero, com angústia, muitos estão enfrentando com depressão, muitos estão enfrentando a base de medicação, de remédios, estão atribulados. E aí a palavra de Deus vem dizendo para nós assim: não tenha medo, não tenha medo, meu filho, não tenha medo. Como é importante para nós ouvirmos esta palavra de Deus e Ele podendo dizer para nós assim: não tenha medo, não tenha medo. E aí nós podemos seguir a nossa trajetória. E aí então, na sequência do texto, o Senhor está dizendo para ele: você há de comparecer perante César. Você vai comparecer perante César. E assim então, o Senhor está afirmando que ele haveria de superar aquele momento, juntamente com todas aquelas vidas, e chegaria então a salvo lá em Roma. Importante para nós que o apóstolo Paulo, então, ele faz uma afirmação, ele dá um testemunho, ele declara a sua fé. E aqui então ele diz: portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus que não vai acontecer nada de mal. Nada vai fugir do controle. Nada vai ficar fora daquilo que Deus estabeleceu. Ele está dando um testemunho da sua fé. Eu confio em Deus. E ainda ele termina o texto dizendo: tudo vai acontecer como foi dito. Tudo vai acontecer como foi dito. Meus amados queridos, como é bom a gente poder saber que nós temos, naquele contexto, Paulo recebeu a revelação direta de Deus. Deus falou com ele diretamente e hoje Deus nos fala por sua palavra. E o Senhor continua dizendo para nós também: tenha coragem, tudo vai acontecer como está escrito. Tudo vai acontecer como está prometido. Então eu e você podemos ter este encorajamento pela palavra de Deus. Podemos descansar no Senhor, podemos esperar no Senhor, podemos depender do Senhor, podemos seguir a nossa vida. Que maravilha, que bênção, né? Quando nós podemos perceber que de fato tudo ocorreu como Deus revelou para Paulo. E como que é bom saber que ao longo desses séculos, desde o primeiro século até os nossos dias, quase 2000 anos da história do episódio de Paulo naquela travessia, quase 2000 anos, e Deus continua cumprindo a sua palavra. Que bênção! Então que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Vamos orar? Querido Deus, Senhor amado, nós queremos aqui agradecer, porque diante dos perigos, diante das adversidades, diante dos problemas, ó Deus, em meio a muitos conflitos, ó Deus, em meio, ó Deus, às tribulações, ó Deus, em tudo que nós temos que enfrentar nesse mundo, ó Deus, obrigado porque o Senhor, através da sua palavra, da ação mediadora do teu Filho Jesus e do consolo e do refrigério do teu Espírito Santo, ó Deus, podemos desfrutar, ó Deus, da tua palavra, Deus, que vem para nortear, ó Deus, a nossa vida, mostrar, ó Deus, e revelar, ó Deus, a direção que devemos seguir.
Ó Deus, obrigado porque a tua palavra, Deus, ela se cumpre, Deus, na nossa vida. Ó Deus, assim como Paulo, naquele navio, recebeu a revelação do Senhor diante de tudo que haveria de acontecer, e como o Senhor foi confirmando passo a passo, Deus, tanto na vida de Paulo como daquelas pessoas, e como ele teve a oportunidade de testemunhar, Deus, para aqueles incrédulos a respeito da sua fé. Que o Senhor nos ajude, Deus, também neste tempo a estarmos, ó Deus, demonstrando que confiamos no Senhor, que nós servimos ao Senhor, que nós amamos o Senhor e que nós estamos aqui submissos ao Senhor. Deus, muito obrigado porque a tua palavra, ela se cumpre na nossa vida. Pedimos que seja conosco neste dia. Oramos, ó Deus, no nome bendito, precioso, poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o teu Filho. É no nome dele que nós oramos. Amém. Fique com Deus, fique na paz. Que Deus te abençoe.